Boa noite a todos. Em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha e do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, estamos mais uma vez iniciando as atividades, como habitualmente o fazemos, nas terças-feiras. Hoje nós temos a palestra inicial com a Samira, que vai abordar sobre a esperança e a saúde mental. Mas, como de praxe, antes de nós iniciarmos e passarmos a palavra à Samira, para depois nos seguimentarmos a irradiação, vamos efetuar, então, a prece inicial, solicitando à querida Diva que ela faça, então, a prece para nós nos harmonizarmos. Então, boa noite a todos, novamente. Vamos agora, momento de oração, um momento em que nós tranquilizamos os nossos corações. Oi, boa noite. As nossas mentes. Boa noite a todos. Nos ligamos à espiritualidade superior. E junto com esses amigos da espiritualidade maior, nós nos chegamos até o Pai Criador, de bondade infinita, causa primária de todas as coisas, e que deixou seu Filho, nosso irmão, Jesus, nosso amigo, nosso companheiro de evolução, que cuida do nosso planeta, que ele se acerque com a sua bondade até os benfeitores da espiritualidade, para que todos eles possam trazer para os nossos corações muita paz. E vamos imaginar Jesus com aquele seu olhar meigo, tranquilo, sereno, olhando os olhos de todos nós, olhando os nossos corações e sentindo quanto que nós já aprendemos a amá-lo, a entender os seus ensinamentos e a vivenciá-los. E nós pedimos, mestre querido, exemplo de bondade, exemplo de dedicação, de desprendimento e de grande amor. E ensina-nos cada dia mais a seguir o teu exemplo, a termos confiança, a termos paz no coração, a termos serenidade quando lidamos com todos os nossos irmãos. E assim, interligados uns com os outros, nos respeitando e acolhendo-nos nos nossos corações, nós envolvemos a Samira nas vibrações luminosas de Jesus, para que ela possa tranquilamente trazer a sua palestra e depois as suas vibrações. E com a paz de Jesus nos nossos corações, com a companhia dos nossos amigos espirituais, nós iniciamos as discussões e os ensinamentos da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Diva. Então, eu passo imediatamente a palavra a Samira para a apresentação da esperança e a saúde mental. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos reunidos uma vez mais nesta noite de irradiação, de vibrações, de fraternidade pela internet, pela plataforma do Google Meet, e que possamos todos nos envolver nas vibrações de Jesus.
O tema que nós escolhemos para a noite de hoje é justamente um tema que vai nos alertar para aquilo que nós precisamos buscar nestes tempos tão desafiadores: esperança e saúde mental. Nós temos a condição hoje de fazer essa relação. A esperança é uma virtude que nos produz a saúde mental, ou ajuda na nossa saúde mental. Vejamos que esse assunto que nós escolhemos, diante de tantas notícias pouco estimulantes, pouco otimistas que estamos vivenciando, sabemos que estamos no final dessa transição planetária, nesse período em que tudo vem à tona, todo o mal deve ser descoberto para que o ceifador divino separe o joio do trigo. Então, nós escolhemos esse tema justamente para que pudéssemos mergulhar nessa virtude, nessa emoção da esperança e apacentar os nossos corações. Vejamos que este tema está inserido na campanha do Janeiro Branco. Como existe o Setembro Amarelo, como existe o Outubro Rosa, o Novembro Azul, desde 2014 foi criado no Brasil o Janeiro Branco, uma campanha que busca a saúde mental, porque foi verificado que justamente o desequilíbrio mental das pessoas está muito intenso. E este convite para a campanha vem justamente ao encontro, e não é por uma coincidência, num combate de um dos maiores desafios de saúde mental, o lidar e tratar da desesperança. Então, estabeleceu-se essa campanha Janeiro Branco justamente fazendo uma alusão, ligando o pensamento de que o primeiro mês do ano é dado aquele mês em que nós fazemos uma reflexão das nossas vivências, dos nossos relacionamentos, como se tivéssemos 12 meses para ir traçarmos um rumo na nossa vida. Então, escolheu-se o mês de janeiro para o mês da saúde mental. E neste mês de janeiro, busca-se justamente qualificar aqueles transtornos mentais, principalmente advindos da desesperança, como a depressão, como a ansiedade, como as fobias. Então, este tema que nós trazemos hoje, como a esperança e a saúde mental, é justamente um assunto utilizado nesta campanha nacional para diminuirmos os transtornos mentais. Ou seja, existe a certeza de que o pensamento esperançoso possa trazer saúde mental ao indivíduo. A boa notícia é que é justamente que a esperança pode ser adquirida através de exercícios mentais, porque nós somos possuidores de um cérebro adaptável, justamente pela neuroplasticidade, nós fazemos conexões diárias e podemos mudar essas conexões. Então, hoje vamos falar sobre a esperança. E este professor, o Dr. Charles Richard Snyder, que é um psicólogo que foi, desculpem, ele já desencarnou em 2006, mas ele trabalhou sobre o tema esperança, a tal ponto que ele
se debruçou sobre a psicologia positiva e desenvolveu a teoria da esperança. Ele dizia que todos os indivíduos esperançosos são otimistas e que o otimismo, junto com a esperança, que são coisas diferentes, nós vamos ver depois, essas duas situações do indivíduo levam ele a ter uma vida com qualidade melhor. E ele classifica que uma pessoa com esperança conseguirá desenvolver estratégias de vida mais eficazes, além de reunir motivação para colocá-las em prática. Então, vejam que o Dr. Snyder, ele classifica a esperança como uma motivação, como uma estimulação à ação para aí buscar situações melhores. E ele define a esperança como sendo a habilidade de gerar caminhos ou rotas para seus objetivos, acreditando que se pode usá-los para chegar até eles. Ele diz que uma pessoa esperançosa planeja rotas para buscar os seus objetivos. E que, através dessas rotas, através desse planejamento, através da própria esperança, a pessoa pode buscar a sua felicidade. Claro que nós sabemos que não é uma felicidade total, porque habitamos um planeta de provas e expiações, cuja condição do indivíduo de ser feliz é uma felicidade transitória. Então, Dr. Charles vai nos trazer essa estimulação a esse sentimento que é a virtude da esperança, e que foi classificada como virtude através da teologia. Então, a esperança é um sentimento que é guindado à condição de virtude através das religiões. Para vocês terem uma ideia, não existe nenhuma língua que não tenha a palavra esperança. Todos nós sabemos que a palavra saudades só existe na língua portuguesa. Mas a esperança existe em todas as línguas, até porque nós sabemos que ninguém pode viver sem esperança, sem ela. Então, vamos classificar a esperança. Genericamente, a esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É uma pessoa que tem confiança numa coisa boa. Psicologicamente, a esperança é tensão própria de quem se sente privado de um bem ardentemente desejado, mas que julga poder alcançar por si mesmo ou por outrem. O indivíduo que tem esperança, ele almeja uma situação, um bem que ele julga poder alcançar. A esperança diz respeito aos bens árduos e difíceis, porque não dependem apenas da vontade de quem os espera, mas também de circunstâncias ou vontades alheias, e que por isso a tornam de algum modo incerta e falível. Por isso que quando nós falamos, eu tenho esperança que dê certo, porque às vezes não depende só de nós termos aquela ação em direção àquilo que nós estamos esperançosos. É diferente da fé, que a fé é intrínseca. Eu tenho fé independente daquilo que me aconteça ou não. A esperança, eu coloco a minha ação na condição de realizar aquele intento que vai me condicionar uma situação melhor. Eu trouxe aqui
alguns sinônimos da esperança do verbo esperançar. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir. Esperançar é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, aqui é uma brincadeira com o verbo esperançar, que existe, mas no sentido de que quem tem esperança tem atitude, tem movimento, vai buscar e não desiste nunca. Então, o próprio Dr. Snyder vai fazer uma diferença entre esperança e otimismo. Ele nos diz que a esperança é a soma da força de vontade mental e da força de passagem que você tem para os seus objetivos. Vejam que essa definição do Dr. Snyder. Quando nós temos esperança, nós projetamos um caminho para tornar aquele objetivo concreto. E ele continua: a esperança reflete um conjunto mental no qual temos a força de vontade percebida e a força de passagem para chegar ao nosso destino. Então, quando nós temos esperança, nós já mentalizamos aquilo que queremos e aí buscamos este caminho do nosso destino. O otimismo, como uma expectativa geral de que coisas boas acontecerão no futuro. Vejam só, a pessoa otimista, ela acredita, ela aceita que situações melhores irão ocorrer. O indivíduo que tem esperança, ele produz a rota, a atividade, o caminho, o planejamento para buscar essas coisas boas. Em suma, o otimismo é esperar coisas boas. A esperança é como planejamos e agimos para alcançar o que queremos. Vejam que como fica fácil de visualizar quando nós temos definições dadas aqui por Dr. Charles Carver, outro psicólogo norte-americano, que também traz essa diferenciação entre a esperança do verbo esperançar e, por isso, estimula a ação, e o otimismo que aguarda as coisas boas. Nós, através da doutrina espírita, temos também o conhecimento das aflições. O Espiritismo nos ensina que o progresso é alcançado através das dificuldades que aprendemos a enfrentar e a superar. E ainda, ter esperança significa ter a certeza de que tudo é passageiro. Pela doutrina espírita, nós temos o cristianismo redivivo e, portanto, lembramos aqui de outra passagem que estivemos a conversar com os senhores, do qual falamos das aflições. Nessa passagem, nós lembramos a exortação de Jesus quando ele nos disse: no mundo tereis aflições. Então, a doutrina espírita, ao nos explicar os ensinamentos do Cristo, ela vai nos explicar das aflições pertinentes às nossas ações na vida atual, vai nos explicar as nossas aflições como consequências de atos equivocados de vidas anteriores, mas nos trazendo que tudo isso serve de corrigenda, de estímulo e de... Desculpem. E de aprendizagem
para a nossa própria evolução. E também nos ensina que toda dor serve de agente educador, mas o sofrimento é opcional. E quando nós temos a esperança, nós sabemos que, sendo tudo passageiro, porque tudo que é da matéria é passageiro, tudo que é do espírito é eterno, então a dor, sendo ela física, ela será passageira. Mas o sofrimento, que sempre é físico, porque a dor é moral, o sofrimento será sempre passageiro. Então vejam só como nós, através da doutrina espírita, temos esse manancial de ensinamentos que, apesar de nós entendermos o que são as aflições, de estarmos vivenciando as aflições, nós temos como ensinamento da doutrina que essas aflições são ferramentas, instrumentos educativos para nós, espíritos imortais. E quando essas aflições são entendidas como passageiras, aí nós podemos canalizar a nossa força de vontade, a nossa força mental em busca dessa esperança, desse roteiro, desse planejamento para dias melhores. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, cujo tema é A Fé Transporta Montanhas, no item Instruções dos Espíritos, tem um texto chamado A Fé, a Mãe da Esperança e da Caridade. E nós trouxemos um pedacinho desse trecho para lembrarmos. A esperança e a caridade são corolários, isto é, consequências da fé, e formam com esta uma trindade inseparável. Vejam, queridos, como é importante nós termos essa visão, que a esperança e a caridade são consequências da fé. Esta fé intrínseca que todos nós temos, esse sentimento humano ou sentimento divino chamado fé, ele gera como consequência a esperança e a caridade. E nesse texto ainda diz mais: não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Vejam como coloca ainda novamente a esperança como atitude, como ação na realização das promessas do Senhor. Se não tiverdes fé, que esperareis? Diz o texto. Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? E aí segue o texto. Mas eu quis trazer este pequeno parágrafo para que nós tivéssemos na nossa tela mental e no nosso raciocínio exatamente isso. A esperança e a caridade são consequências da fé, porque tornam possíveis as promessas de Jesus em relação à misericórdia do Pai. E, nos voltando para os ensinamentos cristãos, nós não podíamos deixar de trazer a mensagem de Paulo, na sua carta primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8, quando ele diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança na salvação. Vejam como o apóstolo dos gentios já trouxe a esperança como um protetor, um capacete.
E aí, o benfeitor Emmanuel, desdobrando na sua sutileza, na sua inteligência, na sua misericórdia de benfeitor da humanidade, ele desdobra este versículo quinto no livro Fonte Viva. No capítulo 94, Emmanuel vai desdobrar justamente essa frase de Paulo, neste capítulo denominado Capacete da Esperança. E ele, então, vai nos explicar, tendo por capacete a esperança na salvação. Vejam como os benfeitores que trabalham para a nossa evolução são cuidadosos em nos trazer os estímulos para que nós não venhamos a nos sentirmos desanimados, desesperançosos, depressivos, pessimistas. Todos os benfeitores vão nos trazendo os ensinamentos. Paulo aos Tessalonicenses, no seu tempo, Emmanuel, através do Chico, para nós, no nosso tempo. Então, vejamos esse capítulo. Palavras de Emmanuel. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Vejam só, o capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. Quando Emmanuel diz isto, ele está se referindo aqui ao nosso cérebro físico, está ali implantado a sede da manifestação do pensamento, isto é, a expressão do espírito. Nós, enquanto espíritos encarnados, somos alma e temos um cérebro físico que expressa o nosso pensamento, isto é, o pensamento do espírito imortal. Então, Emmanuel está falando exatamente disso. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à proteção do cérebro cristão do que um capacete formado de esperança. Continua o benfeitor. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Vejam só, o Emmanuel está falando que muitas vezes nós nos sentimos raivosos, encolerizados, chateados, e alteramos o sentimento. Mas muitas vezes nós amealhamos o desânimo nos nossos pensamentos. E principalmente agora, neste período que parece que todos os princípios cristãos estão invertidos. Parece que os bons princípios não valem mais, não têm mais valor. Então, muitos de nós temos o raciocínio, o pensamento assediado pelo desânimo, principalmente nesta perseverança pela vitória do bem. E nós temos que perseverar, como diz o próprio Emmanuel, que não podemos esmorecer em tempo algum.
Segue o benfeitor. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Não parece que este texto foi escrito para nós no tempo de agora? Raios anestesiantes, muitas vezes nós desanimamos diante de tantos desgovernos, de tantas atitudes contrárias às forças do Evangelho Salvador. E o benfeitor continua: a exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhes os ideais de renovação. A exigência e a indiferença de muitos. Vejam só, vocês como nós ouvem muitas vezes dizer: não adianta fazer nada, deixa como está, deixa que a vida segue, temos que aceitar. É isso aqui. Muitos procuram cristalizar a nossa energia, dispersando a nossa perseverança, a nossa persistência nos ideais de renovação. E nós não devemos ceder a essas energias que vêm de fora. Contudo, diz Emmanuel, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. Nós já temos em nós os princípios do bem. E não podemos deixar que este mal, que sempre o mal é transitório, ele nos incapacite, nos impeça de continuarmos a persistir no trabalho no bem. É necessário, diz Emmanuel, esperar o fortalecimento do fraco à maneira do lavrador, que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. Emmanuel, sempre poético e sempre o grande filósofo do Espiritismo, ele nos traz que o lavrador, mesmo diante daqueles raminhos muito tenros, ele não perde a confiança. Ele tem certeza que esses raminhos vão se fortalecer. Da mesma maneira que o floricultor sabe que as flores aparecerão mesmo nos ramos nus, e elas aparecerão com perfume e beleza. É imperioso, nos diz Emmanuel, reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante. Vejam só, queridos, a serenidade do cristão é sempre atuante, por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações, em todas as particularidades do caminho. É tão bom quando nós falamos com pessoas serenas, mas com a serenidade atuante, para melhorar as situações em que nós nos encontramos. E assim nós vemos como é imperioso mesmo nós estarmos atuando para que o bem se estabeleça, porque é da vontade de Deus, é da vontade e da ação de Jesus a
o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. Então, o mal é passageiro, nós sabemos disso. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora, como ele poderia dizer, em vez de capacete, poderia dizer touca protetora. Ou chapéu. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. Vejam como Emmanuel, explicando as palavras de Paulo, coloca não uma touca, não um chapéu, mas justamente um capacete, porque nós estamos em luta, a luta contra o mal, porque o bem nunca luta, é o mal que luta contra o bem. Então, nós temos que estarmos preparados com a indumentária necessária para esta luta. Neste caso, é o capacete, não é nem a touca, nem o chapéu. E o discípulo de Jesus, conclui o benfeitor, é um combatente efetivo contra o mal. Não se dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. O próprio Emmanuel fala que o mestre está sempre trabalhando. E alguém tem dúvidas que as falanges cristãs, por orientação do mestre, estão em plena atuação na nossa terra, no período atual? Por isso, meus queridos, esta mensagem do capacete da esperança, ele vai nos fazer o bloqueio dos nossos pensamentos sobre a ação dos espíritos malfazejos, dos espíritos sofredores, dos espíritos que ainda militam no sofrimento diante da nossa ação para a batalha contra o mal. Vejam como esta mensagem é magnífica. E é por isso que nós devemos resguardar os nossos pensamentos, as nossas conexões mentais, as nossas conexões neuronais, sempre com pensamentos elevados, através da prece, através de um pensamento que nos faça conexão com o mais alto. Por isso, nós trazemos algumas dicas para desenvolver justamente a esperança, porque nós sabemos que é uma motivação que nós podemos amealhar e desenvolver. Assuma o controle, diz esse resumo que eu trouxe de alguns psicólogos que estimulam a esperança. Especialistas sugerem que a sensação de controlar as rédeas da própria vida tem um impacto positivo na maneira como os indivíduos enxergam o mundo e as pessoas ao seu redor. Assumir o controle pode ser uma boa maneira de combater a desesperança. E aqui, quando nós falamos do controle, é o controle da sua vida, a sua vida no seu lar, a sua vida na sua sociedade, a sua vida na sua pátria, a sua vida na terra. É a sua vida, o controle da vida. Não é aquela música que diz, eu deixo a vida me levar. Não.
um dos motivos de fortalecer a esperança, de desenvolver, é justamente isso, assumirmos o controle da nossa vida. O segundo item é: leia boas notícias e veja o lado positivo das situações. Muitos de nós ainda estão voltados somente para as mídias televisivas, sociais ou mídias escritas, só lendo as más notícias. Em períodos socialmente conturbados, como o atual, acompanhar as más notícias é um costume difícil de se controlar. No entanto, esse hábito pode ser prejudicial à saúde mental e desencadear crises de ansiedade. Nós vemos muita gente amealhando para si, e aí fazem as conexões mentais com a situação que nós estamos vivendo, e acham que só existe a desesperança, que estes tempos não irão passar. Como dizia o Chico Xavier, tudo passa. Orientação do próprio Emmanuel, que dizia para ele, isto também passa. Terceira dica, faça algo, comece com metas. Pessoas esperançosas não desejam, elas imaginam e agem. Essa é a diferença do otimismo e da esperança, a ação. Elas estabelecem objetivos claros e alcançáveis e fazem um plano claro. Acreditam em sua capacidade de alcançar os resultados. Reconhecem que seu caminho será marcado por tensões, obstáculos e falhas. E as pessoas que têm esperança, elas verificam aqueles caminhos que não deram certo e trilham novos caminhos e fazem novos planos e estabelecem novos objetivos justamente para alcançar aquele destino da qual estabelecem que trará situação melhor ou até a própria felicidade que possa ser alcançada. Gerencie a sua atenção. Em um mundo no qual estamos sobrecarregados com opções para o que lemos, para o que assistimos, para o que ouvimos, manter a esperança pode não exigir que busquemos informações positivas, mas exige que evitemos imagens e mensagens negativas. Então, diante de tantas notícias, de tantas informações, de tantas leituras, de tantas lives, de tantos programas, nós podemos evitar mensagens negativas e construir a nossa esperança em cima de atitudes e de projetos positivos. Olhe para as evidências. O indivíduo esperançoso deve olhar para as evidências. A esperança também requer confiança. Pessoas esperançosas depositam sua confiança nos dados, especialmente nas evidências da sua própria história. Então, olhe para as evidências, veja tudo que você já trilhou, veja quantas dificuldades você já superou, quantos obstáculos você já desviou e quanto você já aprendeu, você já cresceu. Então, olhe para as evidências e aí você vai ver que este momento, por mais perturbado, por mais desafiador que seja, você, munido de estratégia, de planos, pode sim desenvolver essa esperança dentro de você. Procure a comunidade. Esse eu achei muito interessante. Não vá sozinho. A esperança é difícil de manter em isolamento. E isso é muito legal. Por quê? Porque nós vimos que com a pandemia, até o isolamento foi estimulado.
para desestimular a esperança nas pessoas. Foi desestimulado o abraço, foi desestimulado a reunião em grupos, foi desestimulado tudo, até para que ele não tivesse esperança mais. Então, procure a comunidade, procure o grupo da sua religião, o grupo da sua família, o grupo dos seus amigos. A esperança é difícil de manter em isolamento. Só que a esperança, ela também é contagiosa. Nesses dias, nós estivemos com pessoas que não víamos há muito tempo, porque estamos aqui no litoral e encontramos amigos que nos encontramos somente em férias. E quando nós colocamos para eles algumas situações que estamos vivenciando, inclusive de muita esperança, as pessoas dizem: nossa, que bom te ouvir, que bom, tomara que tu tenha razão, que isso se desenvolva mesmo. Por quê? Porque a esperança dá uma visualização de confiança, de fé em tempos melhores. Por isso é importante também estarmos com as pessoas que são esperançosas que nem nós. 7ª dica: agradeça. Quanto mais você pratica a gratidão, mais facilmente você percebe as coisas boas de cada dia. Agradecer é um contrapeso à negatividade e ajuda a equilibrar as emoções. Nós já vimos em outra live que fizemos, em Tudo Dai Graças, eu acho que vocês lembram, né? Que a gratidão estimula os neurohormônios do bem-estar, como a ocitocina, como a dopamina, como a serotonina, e esses neurotransmissores equilibram as emoções, dão uma sensação de bem-estar e contrapõem justamente a negatividade, ao pessimismo, à ansiedade e à depressão. Portanto, agradecer estimula o desenvolvimento da esperança. E, por último, imagine tempos melhores. Se você está num momento ruim, tente estabelecer metas para o futuro e imaginar como será realizá-las. Focar pensamentos e cenários positivos é um incentivo muito eficaz para desenvolver a esperança. Lembrem que eu falei que esperança vem do verbo esperançar e, portanto, ação, atuação. E, para isso, nós precisamos agir. E quando nós mentalizamos, quando nós imaginamos, quando nós plasmamos situações positivas, benéficas, nós sabemos que o nosso cérebro, ele age como se nós já estivéssemos vivenciando essas situações. Portanto, aí nós desenvolvemos a esperança. Trouxe, por último, um texto, mais uma mensagem de Emmanuel neste livro, Mãos Unidas, onde ele vai nos trazer esperança sempre. E isso é importante, que nós venhamos a ter essa esperança sempre, justamente para que nós sejamos motivados ao enfrentamento das nossas dificuldades no dia a dia. Então, esperança sempre é a mensagem de número 4 do livro Mãos Unidas. E diz o seguinte: ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Contempla o céu nos dias em que a sombra te invade o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu
bilhões de criaturas na Terra no curso dos séculos incessantes. Reflete nisso e não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. Vejam aqui, meus queridos, que nenhuma das aflições que nos atingem são permanentes. E, além de tudo, elas têm uma finalidade útil de regeneração ou de edificação do nosso espírito imortal. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria. Toleras lutas e problemas que não criastes. Carregas compromissos e constrangimentos a fim de auxiliar aos entes queridos. Ou erraste, talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Não importa, entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam. Desliga-te, porém, do pessimismo e desânimo, recordando que a vida, 3/4 mesmo da vida que desfrutas, 3/4 em suas origens profundas, não é obras de tuas mãos. Vejam o que ele quer dizer aqui. Não adianta nós estarmos pessimistas ou desanimados. Nós só podemos agir 1/3 daquilo que nós desfrutamos. 3/4 não depende de nós. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento à luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício onde hajas caído em desfavor de ti mesmo. Vejam só, o poder que te dotou de movimento, aquele mesmo poder que Deus nos deu para o movimento, para desenvolver as nossas percepções, para nos induzir ao impulso do amor, para ascender ao nosso pensamento e ao nosso raciocínio, são recursos suficientes para nos amparar, para suprir as nossas energias diante das nossas aflições, das nossas dificuldades, das nossas adversidades. Esse mesmo poder da vida que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas, nunca te relegaria à sombra da indiferença. E eu aqui destaco, entretanto, para que lhe assimiles o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema do trabalho no bem de todos, não é só o teu, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Vejam como a proposta de Emmanuel nos orienta o trabalho no bem para todos, sem nos rendermos à inutilidade, à vitimização, ao queixume, à reclamação, ao pessimismo, ao desânimo ou à deserção. E ele conclui: recordemos isso, e seja de que espécie for a provação que te amargures as horas, seja o teu familiar, o teu trabalho, o teu governo, o teu país, o teu planeta,
Continua trabalhando na sustentação do bem geral, porquanto, se te ajustas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Este é o nosso Emmanuel. Ele nos propõe trabalhar e servir a todos, independentes das nossas dores. Por isso, às vezes, as pessoas nos remetem mensagens de gratidão por essas atividades que nós temos. Ao contrário, somos nós aqueles que mais recebemos, porque estamos tendo este privilégio de servir, justamente da sustentação do bem em geral. Portanto, meus queridos, mantenhamos a esperança. A esperança deve fazer parte da nossa vida. Se muitos tombaram, cabe a nós avançarmos. No momento que nós mantivermos essa esperança, esta proposta da ação, e hoje nós, ao unirmos, através do Espiritismo, os conhecimentos científicos com a doutrina do Cristo, nós vemos que a proposta da esperança é a ação no bem de todos e para todos. E assim, nós vamos transcendendo a nossa dor moral, por estarmos vivenciando situações tão difíceis, mas sendo instrumentos da construção do bem aqui na Terra. Muito obrigado, meus queridos, pela atenção. Obrigados pela oportunidade de trazer este assunto, esperança e saúde mental, que possamos prosseguir diante da deserção de tantos, diante da desesperança de tantos, sejamos nós os esperançosos da vida. Obrigado, Samira, pela beleza dos textos e reflexões que trouxeste, que nos fazem não desanimar, enfrentar esses dias que nos trazem dissabores, mas mantendo sempre a esperança. Casualmente, eu recebi um cardzinho ontem que diz: esperança é uma janela para o amanhã. Fé é acreditar que ela se abrirá. Exatamente tudo que tu colocaste com muita propriedade. Que possamos todos nós sermos cada vez mais incentivados na fé e na esperança. Agradecemos. Vamos suspender a gravação para dar continuidade com os trabalhos à noite, com a irradiação.